Que bênção é ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Manaim News. E hoje nós vamos até regiões, vamos falar das regiões norte e nordeste do Brasil, para você acompanhar os eventos que marcaram a obra do Senhor em várias igrejas. Mas antes, calma aí, peraí. Mas antes, dando sequência aqui à série produzida pela equipe da TV Manaim sobre o mutirão no Manaim, ali de Marechal Floriano, vamos acompanhar agora a última reportagem com a nossa jornalista Claudi Schmidt falando aí sobre esse mutirão. Claudi. Desde cedo, antes mesmo das frentes de trabalho começarem, as equipes de apoio já estavam mobilizadas, preparando refeições, organizando materiais e cuidando de todos os detalhes que mantêm o mutirão funcionando. A cozinha é um ponto vital. Refeições são preparadas com carinho e servidas em tempo para mais de 300 voluntários do mutirão. Enquanto eles estão no campo, trabalhando, nós estamos aqui na cozinha preparando o alimento. De uma forma voluntária, mas com muita alegria, porque grandes bênçãos o Senhor tem nos dado. A equipe médica está pronta para dar suporte em qualquer eventualidade. Os bombeiros atuam na prevenção de riscos e no apoio técnico às frentes de trabalho. Nós estamos aqui com a equipe da unidade médica, atendendo aqui no Manaim de Marechal Floriano, e que na verdade é para dar um suporte naquilo que julgamos ser necessário, até pela quantidade de voluntários que estão aqui nesse mutirão, né? Claro que o protocolo até exigiria um número maior de participantes, mas dado o fato deles estarem mexendo com algum tipo de serviços que envolve a exposição com relação à altura, com relação a mexer, estamos na região de Mata Atlântica, né? E também com cortes de árvores, podas. Então são serviços que exigem ali uma atenção maior. E, evidentemente, a administração do Manaim se preocupa muito com o bem-estar dos nossos voluntários e por isso nos convocou para estar aqui, né? Estamos com equipe médica, enfermeiro, né? E também contando com uma ambulância de suporte avançado para dar o suporte necessário caso haja algum tipo de intercorrência. A equipe de segurança do trabalho orienta os voluntários para garantir que cada atividade seja realizada com cuidado e responsabilidade. Nós vamos fazer um acompanhamento de todas as equipes que aqui estão voluntários, trabalhando com eles a parte de orientação de segurança do trabalho, o manuseio das ferramentas. Então toda a equipe vai estar empenhada para estar acompanhando todo esse trajeto que os irmãos irão fazer. Além das atividades planejadas, houve também o trabalho da comissão de oração, que permaneceu de prontidão para acolher e orientar os voluntários do mutirão. Nós aqui temos uma equipe de trabalho que zela pelo Manaim. E como essa equipe tem também as suas necessidades espirituais, há também uma necessidade de haver o apoio da comissão de oração. E no momento específico, numa necessidade, nós estamos aqui estamos orando ao Senhor, porque o homem tem as suas necessidades, as necessidades físicas. Nós temos equipe médicas, nós temos as demais equipes que dão apoio, mas a necessidade espiritual, o apoio vem de Deus, a ação vem de Deus. E há uma necessidade de que os pastores essa equipe esteja orando, para que o Senhor também possa responder às necessidades, para que todos se sintam amparados e cuidados também pelo Senhor nesse trabalho, até mesmo para que haja uma boa consolidação do trabalho. Ao final do dia, os participantes se reuniram para o café e logo depois seguiram até o templo para um culto de glorificação. Aqui acontece o culto de encerramento do mutirão do Manaim Marechal Floriano. Vidas agora estão alegres, entoando louvores ao nome do nosso Deus.
Glória a Deus por esta reportagem. Agora sim, vamos diretamente aí, ó. Vamos para o norte com a nossa irmã Deise Furtado. Pai do Senhor, Deise. Pai do Senhor, meus amados irmãos, nesta edição do Manaim News estamos maravilhados com tudo que os nossos jovens estão vivendo aqui na região norte. Tem sido um período de festa, de glorificação no nome do Senhor. Vidas então estão se entregando ao Senhor e tem sido uma oportunidade gloriosa de proclamarmos a todos os cantos da região norte: Maranata, é o momento é chegado, o Senhor está voltando. Você, jovem, tem estado ativo também na sua igreja? E hoje vamos dar um giro pelo norte. Eu nem vou fazer as chamadas de cada estado, porque temos muitas notícias, o nome do Senhor tem sido glorificado e você vai acompanhar tudo que o Senhor tem operado na região norte. Confira. Nós estamos aqui no município de Carauari, interior do Amazonas, que fica aproximadamente 800 quilômetros de Manaus. Para chegarmos até aqui, saímos de Manaus com um pequeno avião até a cidade de Tefé, onde fizemos uma pequena pausa e seguimos a viagem para Carauari. Nesses dias tivemos a oportunidade de darmos entrevista em 3 rádios locais, anunciando o projeto de salvação para toda a cidade e comunidades próximas. Realizamos visitas a lares de irmãos que participam conosco. Visitamos ainda o tiro de guerra da cidade, onde tivemos a oportunidade de trazermos uma palavra de salvação para os soldados e seus familiares, assim como uma palavra específica somente para os jovens soldados. Foi uma grande bênção, um despertar do Espírito Santo que falou a muitos corações. Concluímos essas bênçãos com o testemunho do pastor Enio. Pastor Titinha, paz do Senhor Jesus, foi maravilhoso a vida dos companheiros aqui para Carauari. Estamos realizando os cultos aqui em casa, no culto do lar, falando da doutrina, da palavra. Tivemos visita no lar dos irmãos que estão sendo assistidos, quebrantamento, dons espirituais, pessoas se identificando com os dons espirituais. Temos já pessoas que estão frequentando aqui os cultos aqui de casa já que se manifestam o desejo de se batizarem nas águas. Nós já vamos preparar já essas águas para que eles tenham essa experiência do batismo, tenham essa definição. Também fizemos aqui culto de ceia e foi uma bênção maravilhosa, pessoas se identificando e com certeza o Senhor nos dará uma grande bênção, porque a obra do Senhor ela será pujante aqui nesta cidade para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Igreja de Amazonino Mendes realizou no distrito de Santana, na cidade de São Sebastião do Atumã, a 317 quilômetros de Manaus, uma evangelização, onde foi uma bênção. Evangelização esta que o Senhor concedeu 2 dons. Os irmãos levavam nos veículos um tanque extra de óleo e durante o percurso faziam uso desse recurso. E ao chegar à cidade, abasteciam as candeias dos visitantes. No período noturno, era possível observar um grande clarão na cidade em razão das candeias acesas. Em cada veículo havia a presença de um anjo, acompanhando os irmãos, tanto na ida quanto na volta. Sobre cada carro havia uma bandeira branca com a inscrição Maranata. Ao final da atividade, fomos abordados por visitantes que relatou ter sentido a presença de Deus no meio das nossas vidas. Aqui na área do Amapá, foi realizado o Seminário de Adolescentes Jovens. O Polo de Macapá se concentrou ali na Igreja da Universidade. Também tivemos ali a realização na cidade de Mazagão, na igreja ali da cidade de Santana, onde os jovens e adolescentes puderam participar dessas aulas maravilhosas que edificaram ali no crescimento da fé e foi uma bênção. Também foi realizado Serenata Evangelística, em prol do mês dos jovens, onde pudemos ali cantar louvores nas ruas e ali fazer uma serenata para um jovem que tem se chegado até a igreja neste mês e recebeu uma bênção, uma experiência do Senhor nesse dia. Neste sábado, vivemos mais um momento maravilhoso na presença do Senhor aqui na região Paranorte. Começamos amanhã com o Evangelho Sem Fronteiras na Igreja Cristã Maranata da Cremação. O Senhor revelou as vidas que nós encontraríamos naquele percurso e os jovens tiveram uma grande experiência sobre a evangelização. Já pelo período da tarde, tivemos o seminário com adolescentes e jovens, que foi um momento maravilhoso de edificação, onde eles puderam aprender mais da palavra do Senhor e dos mistérios que ali o Senhor revelou. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa região. Nós, aqui da região sul do Pará, temos, neste mês, trabalhado com jovens. Esse final de semana, aqui na nossa região,
foi marcado assim pela grande operação do Senhor, a operação do Espírito Santo no nosso meio. As igrejas, elas se reuniram com os jovens, nós tivemos madrugadas especiais, evangelização nas redes sociais, mas também nas ruas, fazendo cantatas, onde foi entregue os convites. Tivemos um seminário com os jovens que foi transmitido de Vitória, de Vila Velha, e nós pegamos em todas as nossas igrejas aqui do sul do Pará. Depois nós tivemos à noite o culto do Evangelho Sem Fronteiras. Os próprios jovens ficaram responsáveis pelo culto, transmitiram experiências, dons espirituais, e houve assim uma operação maravilhosa do Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã, aqui em Santarém, no Hospital Regional do Baixo Amazonas, onde o Senhor revelou para nós esse trabalho, essa cantata evangelística. Nós vivemos momentos aqui gloriosos, onde nós vimos a operação do Senhor na vida daqueles que foram assistidos. Aqui teve, inclusive, uma vida do Senhor que aceitou Jesus, e nós estamos muito alegres porque certamente se cumpriu aquilo que Deus prometeu que haveria de realizar em nosso meio. E nós aqui queremos dar um brado de vitória, porque nesta manhã Deus operou salvação neste lugar. Este mês, especialmente, estamos orando, toda a obra está orando em favor dos jovens. Tivemos uma vigília unificada com as igrejas aqui de Rondon, onde o Senhor operou de uma forma maravilhosa. Muitos jovens da igreja, muitos jovens visitantes, alguns irmãos da igreja também participaram, e o Senhor operou de uma forma maravilhosa. Muitos dons espirituais, a visitação do Espírito Santo, e o nome do Senhor foi grandemente glorificado. Então estamos alegres com o resultado do trabalho relacionado aos jovens neste mês. Estamos na região sul do Pará, na área de Parauapebas, onde estamos tendo muitas experiências com os trabalhos dos jovens. E nesse final de semana nós já começamos a programação na madrugada. Nós tivemos uma madrugada ali na igreja que nós temos no bairro do Rio Verde, onde todos os jovens da cidade de Parauapebas, nós estivemos lá, onde o Senhor falou grandemente aos nossos corações. E logo mais também à tarde nós tivemos um mini seminário, que foi uma experiência para os adolescentes e para nós também jovens, que foi um seminário transmitido. Nos sábados, os jovens obreiros estão realizando um trabalho onde eles estão levando o louvor e a palavra, e tem sido uma grande experiência. E aos domingos, todos os jovens se encontram em uma igreja em um dos bairros. E hoje nós estivemos aqui na igreja de Cidade Nova, onde todos os jovens aqui da cidade de Paraupebas subimos ao encontro do Senhor, e foi maravilhoso. O Senhor tem falado grandemente aos nossos corações, e nós saímos aqui hoje muito melhores do que nós entramos. Nesta semana, aqui na região de Roraima, foi realizado um seminário para adolescentes e jovens dos 14 aos 17 anos, reunindo os adolescentes e jovens da região na igreja do Ario Porto, localizada em Boa Vista. Essa ocasião foi uma oportunidade para os irmãos participantes receberem orientações acerca do seu modo de agir e também para a vida dos mesmos. Meus amados, que maravilha tudo que estamos vivendo com os nossos jovens, que estamos vivendo aqui na região norte, com os nossos irmãos, com as igrejas reunidas, proclamando ali o Maranata. É um momento de vitória. Esse mês, o Senhor tem operado grandiosamente nas vigílias, nas cantatas, nos cultos evangelísticos, e você tem sido peça fundamental, participando, interagindo, compartilhando. Temos vivido experiências gloriosas, espero que você também. Então não me abandona não, nos vemos na próxima edição. Te espero. Tchau. Seguindo aqui com as nossas notícias, vamos diretamente para o Nordeste. Nordeste aí com o nosso correspondente, o Arne Filho. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham em mais uma edição do programa Manaim News. E como prometemos na semana passada, esta edição será mais que especial, pois participamos de uma oficina de acessibilidade aqui da região Nordeste, realizada no nosso estado vizinho aqui, Pernambuco. Foi um momento marcante para todos aqueles que participaram dessa convocação de Deus para estarmos ainda mais aptos a anunciar o amor dele a toda criatura. E você agora é nosso convidado especial para acompanhar conosco uma reportagem muito interessante, mostrando todos os aspectos envolvidos neste evento maravilhoso. Confira conosco. O Manaim de Pernambuco fica em Vitória de Santo Antão, a cerca de 50 quilômetros da capital Recife, e é o segundo mais antigo do Brasil, com 45 anos de consagração. No último fim de semana, 2 eventos foram realizados de maneira simultânea, reunindo cerca de 800 participantes. Enquanto um grupo assistia ao primeiro período no templo secundário, mais de 400 irmãos participaram da oficina de acessibilidade da região Nordeste.
O objetivo desse trabalho é facilitar o conhecimento da palavra revelada às pessoas com deficiência que o Espírito Santo tem incluído no projeto de salvação. A importância dessa oficina é aperfeiçoar todos os irmãos nos segmentos para assistir melhor às igrejas. Esse é o momento onde todas as igrejas aqui do Nordeste, com pastores, professoras e voluntários estão participando, e esse é um ganho onde as igrejas estarão vivendo cada dia o preparo de receber esses irmãos para a capacitação no ensino da palavra. O Senhor deu dons espirituais, mostrando que nesse seminário o Senhor estaria abrindo a mente de muitos voluntários, pastores e outros, para dar continuidade nas suas igrejas. É um trabalho muito gratificante. A primeira aula destacou a importância espiritual e prática do acolhimento e da acessibilidade e foi ministrada por um dos coordenadores do trabalho de acessibilidade do presbitério. Ele destacou a importância de oficinas como essa para o desenvolvimento do trabalho. É muito importante essas ações porque a formação ela é continuada, a informação não é estanque, nós estamos sempre aprendendo, é um processo. Então, estar com os irmãos, com as professoras, com os pastores, tratando dessa temática, sempre tem assuntos novos, tem assuntos que são reforçados dentro dos materiais que são produzidos na própria igreja. Então, é tempo de refletir, uma reflexão sobre os assuntos, aprender novos conceitos, para oferecer uma melhor acessibilidade com aqueles que temos recebido em nossas igrejas e que já estão nas nossas igrejas, aqueles que são do grupo de acessibilidade e as famílias que acompanham essas pessoas e que precisam também da nossa assistência. Ele ainda ressaltou como o Senhor tem usado o grupo para alcançar famílias inteiras, pois há um lugar de refúgio. A nossa experiência é essa, receber muitas famílias, temos recebido nessa última hora, em busca de um abrigo, que é o lema que Deus tem nos dado, desse tabernáculo onde Deus está presente. Então, essas famílias vêm porque ela ouviu não da saúde, não da política, não da educação, e ela ouve sim da parte do Senhor. Ela ouve o amor de Deus que abraça, os irmãos que acolhe. Então, essa é a experiência, acolher a família, porque os dias são difíceis, mas no Senhor é o nosso descanso. A grade ainda contemplou um conteúdo específico sobre TEA e TDAH, siglas de transtorno do espectro autista e do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O mais importante também foi tratado, como a família deve acolher e orientar as pessoas com essas neurodivergências. Pessoas com deficiência representam a maior das minorias, segundo a Organização Mundial de Saúde. Elas representam 15,5% da população global. Então, nós não estamos falando de poucas pessoas no mundo, nós estamos falando de uma estatística significante, e essas pessoas, nós, como igreja, temos a responsabilidade de levar a palavra, a salvação, dar acesso a essas pessoas, de ter a oportunidade de serem salvas. Mas como que nós vamos levar a salvação antes de nós falarmos que elas são bem-vindas no nosso meio? De mostrar a elas que nós somos sensíveis às suas necessidades, às particularidades, às habilidades de cada uma. É isso que o Senhor está nos capacitando, a termos esse treinamento de sermos sensíveis à pessoa e às suas necessidades, para sim elas aceitarem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, como um dia nós aceitamos. O Senhor nos dá primeiro, antes de falarmos, nós temos que ter a experiência pessoal nossa. E essa faz toda a diferença. Não é a teoria, é a prática. Então, quando nós trazemos para os nossos irmãos, é as vivências, as práticas, os desafios que foram enfrentados e mostrar aos nossos irmãos que é possível. A pessoa que tem qualquer tipo de deficiência, ela não é incapaz, ela é só diferente. E essa diferença nós temos que aprender a nos moldar, aprender a conviver, não é, com essas pessoas. E elas vão se mostrar para nós como seres humanos que nós somos, iguais. Entendeu? Com as nossas particularidades, você tem a sua, eu tenho a minha. Deficiência, ela não torna ninguém capaz nem ninguém pior. Só torna a pessoa diferente. O desafio é nós aprendermos a viver com as diferenças. E é isso que a igreja tem feito. Outras duas aulas que chamaram bastante atenção foram as de manejo comportamental e recursos de acessibilidade utilizados nos cultos, como a EBD.
que são as formas como nós lidamos com os diferentes tipos de comportamento, e também nós falamos sobre os recursos da acessibilidade nas EBDs, nos cultos, e sobre os diferentes tipos de materiais adaptados que nós temos disponíveis hoje, né, nas nossas igrejas. Hoje, uma das maiores dúvidas das irmãs, principalmente das professoras, até mesmo hoje dos pastores, né, nas nossas igrejas, é em relação da forma como nós devemos lidar com as nossas crianças, né, em meio aos desafios, né, a forma como cada um se apresenta nas igrejas, nos desafios comportamentais, nos momentos de desorganização sensorial. Então, nós estamos aqui para tirar essas dúvidas, né? Como que nós devemos agir nesses momentos, né? Quais os recursos que nós temos disponíveis? Nós podemos alcançar esse objetivo principalmente com a ajuda do Senhor. Enquanto ouvintes acompanhavam as aulas no templo principal, os intérpretes da língua brasileira de sinais, surdos e surdos-cegos, receberam o ensino em Libras neste outro templo, uma igreja. Eles provam como o toque do Senhor na instrumentalidade dos servos faz com que eles se tornem instrumentos nas mãos de Deus para a proclamação do Evangelho e resgate de vidas, pela comunicação áptica, por exemplo, que usa as próprias mãos, o toque, uma pressão para comunicar. Alguns surdos, inclusive, interpretaram para os surdos cegos, louvado seja o Senhor. Durante todo o dia foi ministrada aulas como recurso da graça, tabernáculo, a condução da arca, como também as trombetas, porque estamos vivendo isso. A nossa igreja está estudando o tabernáculo, estudando a condução da arca, a presença do Senhor no meio do seu povo, e os nossos surdos não podem ficar longe desse entendimento. Eles compreenderam isso na linguagem dele, para que eles possam compreender, e não só compreender, mas praticar na vida deles o dia a dia. E aqui, eles louvaram ao Senhor com alegria e ainda compartilharam muitas experiências, demonstrando que entenderam o ensino espiritual com clareza e vivem na direção do Espírito Santo. Além disso, testemunham também como o Senhor não tem limites para alcançar aqueles que por ele foram chamados. É o Evangelho como forma de vida. Dou testemunho, chamando as pessoas, venham, tenham essa experiência com o Senhor, aprender da palavra do Senhor é maravilhoso, que Deus tem ensinado a sua palavra. Começa com a família, com a esposa, minha esposa Grace que está aqui, elas olham para mim, veem eu sempre lendo a palavra, serve de testemunho, de madrugada acordo para orar, né? Isso serve de testemunho já dentro de casa. Para aproximar ainda mais o conteúdo do trabalho de acessibilidade ao rebanho, foram montados diversos estandes nas áreas abertas do Manaim. Este aqui, por exemplo, foi pensado para apresentar o sistema Braille, que leva o nome do inventor desse código de escrita e leitura tátil em relevo, os famosos pontinhos sobre a superfície. Esse sistema é universalmente difundido para pessoas cegas ou com baixa visão. O irmão Henrique da Paraíba ficou cego por complicações do diabetes. Ele usou materiais sustentáveis para apresentar esse recurso até para os chamados videntes, aqueles que não têm problemas visuais. Tem muitos cegos que ainda não conhecem o Braille. Então é através do Braille que o mundo se abre para aqueles que um dia enxergaram e mesmo formados voltam a ser analfabetos. E os nossos irmãos que estavam com ele ainda me ensinaram como identificar, por exemplo, a letra inicial do meu nome. E ele fez questão de fazer uma demonstração de como é possível assimilar o ensino de maneira didática, prática, facilitando o acesso ao Evangelho para toda criatura. Eu posso apresentar aqui os 6 pontos Braille, certo, que a gente chama de pré-Braille, que é através desses 6 pontos que a gente começa a aprender a identificar o Braille. Aqui nós temos o nome Jesus Cristo, Jesus em Braille. É a melhor introdução, não é, Henrique? Eu faço parte lá do Instituto dos Cegos de Campina Grande, então eu levo para lá também o ensino bíblico através do Braille. Já este estande foi pensado para facilitar o esclarecimento de dúvidas sobre neurodivergências como o TDAH e o TEA. Diversas cartilhas também foram distribuídas para despertar o interesse e facilitar a compreensão do tema.
Objetos sensoriais produzidos pelos próprios irmãos para ajudar na dinâmica dos cultos também foram apresentados, além dos livros produzidos pelo grupo de acessibilidade do presbitério. Os benefícios vão muito além do convívio na casa do Senhor e têm proporcionado ainda mais amor e comunhão também no ambiente familiar. Como fazer para poder também se dar com seu filho dentro de casa, situações até mesmo de alguns pais que ainda não têm o conhecimento, né? Eles têm hoje recebido os conhecimentos das próprias irmãs, né, que também são as servas do Senhor, preparadas também para poder transmitir, né, esse ensino e essas palavras que certamente para os pais trouxe também uma paz. As experiências compartilhadas aqui são um grande testemunho de como o Espírito Santo nos dá graça, agindo sobre os recursos que temos usado para dar assistência, inclusive os meios de comunicação. O irmão Adriano de Sergipe ficou cego há cerca de 10 anos e desde então estava impossibilitado de ir à igreja que frequentava devido ao comprometimento visual. Certo de que o Senhor o ouviria, ele orou a Deus pedindo a condição de voltar a congregar em uma igreja. E enquanto clamava, o Senhor o despertou para buscar assistência remota. Foi aí que ele recorreu à internet para pesquisar essa alternativa e encontrou o telefone 0800 da Igreja Cristã Maranata para essa finalidade. Depois desse contato, a igreja local passou a assisti-lo. Tenho 4 meses que estou na obra e eu tenho a dizer que é só vitória. Então, minha vida começou a mudar quando eu conheci não somente uma igreja, mas conheci a volta à vida, né? A volta à vida de uma pessoa que perdeu a visão e estava sem nenhuma expectativa de vida. O senhor imaginava que esse lugar existisse? Verdadeiramente não, mas Deus me fez encontrar. A Maranata foi mais do que uma igreja, foi onde encontrei a vida e a minha salvação. E ele exaltou ao Senhor pelas bênçãos recebidas durante a oficina de acessibilidade. De extrema importância, né? Sou exemplo de estar aqui participando desse seminário porque creio que a salvação é para todos. Então, como eu fui alcançado, as pessoas com deficiência também têm que ser alcançadas, né, por essa salvação, que é o papel fundamental da Igreja Cristã Maranata. É o presente de Deus para pessoas que têm deficiência, para a gente não ser excluído, mas ser incluído nessa obra gloriosa do Senhor Jesus. Irmãos de 10 estados das regiões Nordeste e Sudeste saíram daqui entendendo mais sobre como Deus pode usá-los de diversas maneiras para que mais vidas sejam alcançadas pela mensagem eterna de Deus. Um trabalho que tem gerado experiências não apenas para as pessoas que necessitam do suporte de acessibilidade ou para as famílias delas, mas a todos que têm valorizado esta grande bênção, este chamado, inclusive os ministérios. Afinal, os pastores são os responsáveis diretos pela aplicação das orientações nas igrejas. São experiências que os irmãos têm vivido não somente no deslocamento ou na chegada, mas já começa quando os irmãos se dispõem para poder realizar a obra. São experiências que marcam as nossas vidas, né? Eu diria, não somente das ovelhas que estão conosco, que vieram lá de Fortaleza, mas também a minha vida também tem sido marcada por essas experiências e por isso daremos continuidade, né, a essa obra maravilhosa, esse trabalho, né, de acessibilidade. E o pastor responsável pelo trabalho de acessibilidade aqui na região Nordeste ressaltou que estes eventos têm contribuído para o crescimento gradativo do grupo na região. Destacou também que é um despertamento do Senhor para o envolvimento de mais membros no trabalho e contribui também para o aperfeiçoamento da assistência. A partir do momento que o presbitério começou a aplicar suas diretrizes, houve um crescimento muito grande, já que a gente entendeu que houve aí uma ação direta do Espírito Santo através dessas diretrizes de todo o trabalho. Nesta última hora que antecede a breve volta do Senhor Jesus Cristo, fica ainda mais evidente o eterno desejo de Deus de alcançar vidas para o reino. Afinal, para com o Senhor não há acepção de pessoas, e desde os dias de Moisés, ele nos prova a grandeza do amor celeste, pois diz: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? E o nosso Deus ainda nos conscientiza neste texto quanto ao compromisso com esta verdade, dizendo: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar.
glória e aleluia sejam dadas a este Deus, que em breve nos dará novos corpos para morarmos com Ele eternamente como um só rebanho na presença do único pastor. Concluímos aqui, amados, a nossa participação nesta edição maravilhosa aqui da maior região do Brasil no Manaim News. Semana que vem, se o Senhor permitir, cá estaremos de volta, certamente contando mais maravilhas que Ele há de operar em nossas vidas e em nossas igrejas. Até lá e a paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado aí pelas notícias. Finalizando, vamos agora até a Bahia e também vamos para Sergipe, onde o correspondente Gabriel Pinheiro trazendo aí todas as novidades. Um grande abraço a você, Gabriel. Seja bem-vindo. A paz do Senhor, irmãos. Estamos de volta aqui de Salvador, trazendo notícias da obra do Espírito Santo nos estados de Sergipe e da Bahia, como vocês conferem a partir de agora. Em Salvador, os jovens da área Pituba se reuniram em uma vigília na ICM Pituba. O Senhor falou com os seus servos por meio dos louvores, da palavra revelada e dos dons espirituais. Também teve culto de vigília com os jovens de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Na ICM Caetité, área Guanambi, os jovens também participaram de uma vigília. A ICM Juca Rosa e Eunápolis também promoveu uma vigília com os jovens. Em Barreiras, teve vigília com os jovens da ICM Barreiras Templo Central. Na ICM Itapuã 1, em Salvador, o Seminário para Jovens e Adolescentes reuniu os servos da área Pituba. Participaram os irmãos das ICM Itapuã 1 e 2, São Cristóvão, Boca do Rio, Fazenda Grande e Bairro Novo. Na área Recôncavo Baiano, o seminário foi transmitido em Feira de Santana, na ICM Vasco Filho. Em Eunápolis, a ICM Gusmão transmitiu o seminário para os jovens e adolescentes. Na ICM do Baianão, o seminário foi transmitido para os adolescentes e jovens da área norte de Porto Seguro. No Manaim de Itamaraju, um culto de batismo foi um momento de grandes bênçãos para as igrejas de Itamaraju. Na área Teixeirinha, os jovens do Evangelho Sem Fronteiras da ICM Teixeirinha realizaram uma cantata evangelística. Muitas vidas abriram seus corações, aceitaram o convite e compareceram no culto da noite. Na coordenação norte de Ilhéus, a evangelização foi promovida pelos irmãos da ICM Central. As igrejas da coordenação percorreram as proximidades da igreja e muitos aceitaram o chamado do Senhor e compareceram no culto à noite, onde grandes bênçãos foram derramadas. Em Sergipe, área interior, os irmãos do Evangelho Sem Fronteiras da ICM Itabaiana, atendendo à revelação do Senhor para o ano de 2026, percorreram as ruas da cidade de Itabaiana, levando a mensagem de salvação. Muitas famílias ouviram o chamado e compareceram ao culto evangelístico. Na área capital, o trabalho de evangelização foi desenvolvido pelos irmãos do Evangelho Sem Fronteiras da ICM João Alves, em Socorro. Nas visitas e no culto à noite, o Senhor se manifestou com abundante graça. Louvado seja Deus! Esta semana nós ficamos por aqui. Semana que vem, se o Senhor assim permitir, estaremos de volta daqui de Salvador com outras notícias da obra do Espírito nos estados de Sergipe e da Bahia. A paz do Senhor e até lá. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem operado aí, tem feito em nossas regiões, no norte e nordeste do Brasil. Agora, deixa eu fazer um convite aqui para você. Você gostaria de participar de um culto em uma das nossas igrejas? Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar para você aí na tela o QR Code para você posicione a câmera do seu celular, digite o endereço para saber se tem uma igreja cristã Maranata aí na sua cidade, em sua região e participe de um culto conosco. Agora, se você está passando por algum tipo de problema, um momento difícil na sua vida e precisa de uma oração, ligue agora para o nosso número 0800 707 3076. Esse número já está aparecendo na tela, a ligação é gratuita e o nosso plantão de oração está aguardando por você. Entre em contato conosco, os pastores estão de plantão, aguardando aí o seu contato, aguardando a sua ligação. Para quem está no exterior
Olha só, DDD 27, já estamos mostrando para você aí na tela também, você pode colocar, tem um QR Code para você que está no exterior, nós temos um celular exclusivo para você entrar em contato também. Esse celular é exclusivo para quem está no exterior. Amém? Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe sua vida. Entre em contato e faça o seu pedido de oração. Estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manaim News. Espero que você tenha gostado. Compartilhe o nosso link aí para a família, para os seus familiares, para os seus amigos, para os irmãos aí da sua igreja. Você que está no Brasil, você que está no exterior. Divulgue mesmo, não só o Manaim News, mas toda a programação aqui da nossa TV Manaim. Grande abraço, Deus te abençoe. A paz do Senhor. TV Manaim, uma TV para você ver.